Pessoal, o apito falhou, hein? Por que será? Muito bem-vindos a mais um programa aqui comigo, aqui no Metan Studios. Mais um episódio aqui da gente falando sobre Copa do Mundo. No último episódio, né? Acho que é umas 2 semanas atrás, né? Foi antes do Jogo do Brasil, né? Agradecer a todos pela audiência, todos que têm assistido, acompanhado nossos programas. Como eu disse, o episódio ele foi acho que na sexta, o jogo do Brasil foi no domingo, o episódio foi na sexta ou no sábado, acho que foi no sábado, um dia antes do jogo do Brasil. Então, né, a gente tava ali na torcida esperando que o Brasil fosse ganhar o jogo, avançar as quartas de final, o que não aconteceu, né? Infelizmente, já vou começar, né, abrindo, né, falando sobre o Brasil já, porque a gente falou daquela sobre o 16 avos de final, fase final da fase de grupo e o 16 avos, né? E então agora, né, já começando as oitavas, já vamos abrir direto com o que interessa, que é falar sobre o jogo do Brasil, né? O Brasil foi eliminado pela Noruega, perdeu de 2-1. Um jogo, na verdade, bem atípico do Brasil, né? Um jogo onde até muita gente falou, né, que não parecia o Brasil, um jogo não brasileiro de jogar, né? Brasil muito apático, muito sem pressão, até vamos dizer assim, sem vontade, parece, né? Acredito que aquela semana ele mexeu muito com a forma de jogar do Brasil. Acho que, na minha visão, pelo menos, eu acho que foi um erro principalmente do treinador. Acho que, na verdade, todos têm sua parcela de culpa ali no resultado. Até porque o Brasil teve chance de fazer o gol, né? Então eu digo que o treinador tem a maior parte da parcela de culpa pelo estilo de jogo que ele adotou para o Brasil. Né? Um estilo de jogo sem pressionar o adversário, para evitar o chutão, porque evitando o chutão, né? Você tiraria o Haaland do jogo. Porque todos os chutões do goleiro, enfim, dos zagueiros, iam na direção dele e ele tava ganhando tudo. Não perdia um. Ou, né, brigava e quase saía gol, né? Então, acho que foi uma forma de evitar realmente colocar ele fora do jogo, só que o Brasil abdicou de jogar, né? Deixou de jogar, eu imagino, eu disse, né, até falei no dia do jogo, deixou de jogar por causa de um jogador. Vamos dizer, se o cara fez 2 gols, então a gente teria que fazer 3. Se o cara fosse fazer 3, a gente tinha que fazer 4. Eu acho que a gente tinha que fazer mais quanto mais gol, melhor, ao invés de se preocupar em só tomar o gol. E no fim não adiantou nada que a gente tomou 2 gols do Haaland, que não, vamos dizer assim, apenas brigou, né? Durante a partida teve 2 bolas e fez 2 gols, não desperdiçou e não desperdiça, né? Chances, e já era o esperado, né? Mas como eu disse, a passividade do Brasil durante os, vamos dizer aí, os 80 minutos, que foi ali a hora que o Brasil tomou gol, 82, 83 minutos, foi extremamente inacreditável, vamos dizer assim. Uma postura assim que eu realmente nunca vi da seleção brasileira e não esperava ver de uma seleção que é a seleção brasileira, a maior campeã de Copas, pentacampeã, a única penta, a maior campeã. Então, a gente não espera, né? O joga bonito, tudo isso, tudo que a gente espera, menos isso, aquela passividade. Não vou dizer de um ou outro, mas de todos. Vinícius Júnior, que era seria o nosso protagonista, né? Diria que deveria ter batido o pênalti, deveria ter assumido essa responsabilidade. Aí eu já começa aí, né? Protagonista tem que assumir responsabilidade. Ah, mas não bate pênalti, bate mal. Não interessa. Protagonista tem que assumir responsabilidade. O futebol é assim. Sempre foi, né? Ou nem igual é o Messi, perdeu inúmeros pênaltis nessa Copa. Inúmeros também não, né? Mas se eu não me engano, 2 ou 3 pênaltis ele perdeu e não deixou de bater. Porque ele é o protagonista da Argentina. Então, acredito que faltou um pouco de sede de realmente querer decidir de ser o protagonista do Vinícius Júnior. E foi o que deixou a desejar aí da parte dele. Bruno Guimarães, é, infelizmente sentiu a pressão, ele bateu muito mal, acabou desperdiçando essa chance do Brasil de fazer 1-0. E aí entra no que eu falei. Se o Brasil tivesse vencido o jogo, a gente não ia estar aqui falando da tática do treinador, que teria sido ruim. Porque foi ruim. Na minha visão, foi uma estratégia. Você perdeu um jogo, você literalmente perdeu 90 minutos de jogo por conta que você abdicou de jogar por conta de um cara do outro time. Realmente, poderia decidir? Poderia, mas a gente deveria ter matado o jogo. E no segundo tempo a gente teve mais algumas chances.
Teve a chance claríssima do Endrick, mais que a do pênalti, até vamos dizer assim, cara a cara com o goleiro. Ele mal tinha entrado, ali, poucos segundos depois de entrar, teve a chance, Vinícius Júnior deixou ele na cara do gol. Acabou perdendo o gol também, foi acho que por muito preciosismo, né? Vamos dizer assim. Quis ajeitar muito para a esquerda, acho que ali era uma jogada ali dele realmente bater com a direita, né? Só deixar a bola correr, talvez dar mais um toque e bater, não sei como ele ia bater, mas deve ter batido direita, ele quis ajeitar para a esquerda. Logo na primeira ele tentou, ele não conseguiu, aí ele tentou, deu mais um toque, nesse mais um toque ele adiantou muito a bola, aí o goleiro já saiu, já fechou, e aí não tinha o que fazer, o goleiro saiu bem. Só que, né, deveria ter chutado direito. E essa foi mais uma chance clara do Brasil. O Brasil teve mais algumas chances de fazer o gol, acabou desperdiçando, né? Até depois da entrada do Neymar, depois que saiu o gol da Noruega, com o Casemiro ali ainda quando tava 1-0, quando era só ele tocar pro meio, acabou enfiando o pé na bola, mandando a bola lá pra lateral. Enfim, muita displicência da equipe brasileira, muito nervosismo depois que tomou o gol, e acabou nisso. No fim do jogo ainda o Brasil teve um pênalti, o Neymar fez o gol, né? E aí toda aquela polêmica lá provocar o goleiro, não sei o que, e brigar, mas eu acho que na minha visão esse é o de menos. Só que o problema é que o pessoal gosta de é, jogar sempre a culpa para uma pessoa, né? E acho que o Neymar acabou levando o pato, né? Até porque talvez nem deveria ter sido convocado, pode ser. Mas ele há muitos anos, na minha visão, é o bode expiatório, então mais uma vez a conta caiu sobre ele, mesmo ele não tendo a culpa ali, acabou fazendo gol, né? O que os outros jogadores não fizeram, brigou, enfim. Quando é as outras seleções ali brigando, discutindo, provocando, aí é muito legal. Mas quando é a nossa, né, não serve, né? Não tô aqui para defender nenhum jogador, não defender Neymar, até porque eu não acho que ele perdendo o jogo fosse adiantar alguma coisa que ele fez, né? Aí a gente ainda teve mais uma chance com o Casemiro, né? Acabou, na verdade, ele teve a chance com o Casemiro, só que caiu no pé errado, né? O Casemiro se livrou da bola no último lance do jogo e foi ali, acabou, foi a nossa última esperança. Mas é isso. Agora a bola pra frente, não tem o que fazer. Olhar pra 2030 agora, né? Ver se brilha, as estrelas brilham pro Brasil. Se a gente consegue aí um ciclo bom também. Esse ciclo foi muito conturbado, né? Muita troca de treinador, problemas com a presidência, então acabou que a gente sofreu um pouco, né? O campo reflete o extracampo, então acaba refletindo, então acho que isso fez parte e foi a cereja do bolo, né? Essa eliminação nas oitavas, a pior campanha da história da seleção brasileira aí, caindo nas oitavas para mais uma vez para uma equipe europeia, a Noruega, uma equipe muito inferior, né? Muito abaixo e que o Brasil tinha total, real condição de sair vitorioso. Infelizmente aí eu falei, o treinador tem sua parcela de culpa, mas ali os jogadores perderam gols também. Mas na minha visão, o treinador tem mais essa parcela de culpa por ter abdicado de jogar, né? E a passividade da seleção brasileira na marcação, na pressão, enfim, tudo, né? Parecia que o jogo estava scriptado, né? Todo mundo parecia que estava óbvio o que ia acontecer, né? Só pela forma que estava o jogo. Até assistindo o jogo, comentei, cara, tá muito óbvio o que vai acontecer. Essa passividade, esse jogo sem pressão, deixando a bola pro adversário, uma hora vai dar problema, uma hora a bola sobra. E se tem um cara ali que faz gol, você não pode deixar essa bola sobrar, não pode dar essa oportunidade. Tem que fazer mais gol. E não foi o que aconteceu. Então o Brasil aí foi eliminado precocemente nas oitavas para a Noruega. Classificação histórica, né? Segundo os noruegueses, a maior vitória da história da Noruega no futebol. Então, é, e aí eu acho que uma das maiores vergonhas também do Brasil, da seleção brasileira, aí depois do 7-1 acho que essa é a maior, né? Perder para uma seleção, vamos dizer, com pouca relevância como a Noruega, numa oitava de final. Da forma que foi, né? Porque uma coisa é você perder jogando, porque futebol também é sorte, futebol, não dá pra dizer que futebol não é sorte. Futebol é sorte. Poderia ter sido o Brasil amassado completamente a Noruega durante 90 minutos ali, a bola na trave, o goleiro fazendo um milagre, chega lá no último lance, o Haaland faz um gol também, da mesma forma que foi, e o Brasil perdeu. Mas aí é outra coisa, mas acho que da forma que foi, piora tudo. A forma que foi, toda aquela passividade é o que transforma tudo isso numa vergonha, na minha visão. E
Mas enfim, como eu disse, agora não tem como chorar pelo leite derramado, já foi. E a gente tem alguns bons exemplos aí durante essa Copa, acho que a gente deveria começar a seguir mais. Bom, continuando aqui nas oitavas, né? Vamos falar do restante da Copa aqui, para não ficar falando só do Brasil. Como falei, não tem como chorar pelo leite derramado mais. Então vamos seguir em frente aqui. A gente teve um jogão aqui também, nas oitavas, México e Inglaterra. Teoricamente era para ser o melhor jogo das oitavas, aí acho que foi um dos jogos mais legais de assistir. Foi um jogo bem movimentado, né? A Inglaterra abriu o placar, em seguida já fez o 2-0 com o Bellingham. E depois o México diminuiu para 2-1. A Inglaterra aumentou no segundo tempo e o México diminuiu de novo para 3-2. Pressionou, mas acabou não conseguindo empatar o jogo. Inglaterra com um a menos ainda. Mas o México foi eliminado em casa no Azteca. Portugal e Espanha aqui, promessa que era uma promessa de um jogão, mas acabou sendo um jogo um pouco mais abaixo. Portugal jogou muito mal, não conseguia propor o jogo. A Espanha estava muito confortável no jogo, no final fez 1-0 o jogo, no finalzinho indo para prorrogação e a Espanha abriu o placar. Aqui o jogo de Estados Unidos e Bélgica, mais um time da casa aqui, foi um jogo um pouco polêmico, né? Por conta do que o Balogun, né, dos Estados Unidos tinha sido expulso. E aí a Casa Branca, o Trump entraram em contato com a FIFA para anular a expulsão, a suspensão, e ele acabou indo pro jogo, mas não adiantou, que a Inglaterra, a Estados Unidos tomou uma goleada de 4-1 da Bélgica em casa, né? O futebol pune e aí mais uma vez, né, foram punidos. Os Estados Unidos. Argentina 3, Egito 2. Aqui foi uma virada heróica da Argentina, né, infelizmente. A Argentina venceu, o Egito abriu 2-0, o Egito tinha fez 3 gols, né? Um não valeu, o Egito fez 2-0. E a Argentina começa liderando uma virada histórica. Messi com 39 anos fazendo história nessa Copa. Provavelmente a última Copa dele. E eu vou dizer que talvez seja a de melhor desempenho dele, né? Que eu pelo menos vi jogar. Vi jogar, talvez seja a melhor Copa do Messi que eu vi até aqui. E o outro jogo das oitavas foi Suíça e Colômbia. O jogo acabou 0-0. Foi para os pênaltis. A Colômbia teve a chance de fazer o gol. Algumas chances, né? De fazer o gol da vitória, sair vitorioso. A chance mais clara, talvez, ali nos últimos lances no último minuto da prorrogação. Com o Campas, se eu não me engano. De frente pro goleiro, ele acabou perdendo. E aí foi para os pênaltis e a Suíça venceu por 4-3 nos pênaltis. Vamos para as quartas de final. França e Marrocos. Esperava-se aqui também muito de Marrocos nessa fase de, de quartas de final, por estar enfrentando a França, por Marrocos estar fazendo uma Copa do Mundo muito legal. Mas eu acredito que mais uma vez aí foi uma falha vamos dizer assim, uma falha, né? De treinador. Eu acho que a estratégia também que o Marrocos adotou durante a partida foi uma forma errada, né, de jogar contra a França, porque eu acho que até o Paraguai deu mais trabalho para a França do que próprio Marrocos. E acabou que a França, né, protocolar ali 2-0, fez 1-0 no começo e depois já fez o 2-0. Mbappé ainda perdeu um pênalti. Mas foi um jogo tranquilo, França não sofreu e venceu por 2-0. Espanha e Bélgica, que foi um jogo bem movimentado também. A Espanha novamente venceu no fim, né? Fez 1-0, a Bélgica empatou e no finalzinho do jogo a França venceu por 2-1. Noruega e Inglaterra também foi um jogo bem legal, bem movimentado. A Inglaterra fez 1-0, a Noruega empatou. Perdão, a Noruega fez 1-0, a Inglaterra empatou e depois no segundo tempo a Inglaterra virou o jogo. Argentina e Suíça também foi um jogo bem movimentado, bem legal. A Argentina fez 1-0, a Suíça empatou o jogo, né? E a Suíça provavelmente, pela forma que estava, a Argentina estava muito mal no jogo, estava completamente mal, estavam perdidos, claramente cansados. A Suíça pressionando muito. Acabou que teve um jogador expulso ali, o jogador já tinha amarelo, foi simular uma falta que não foi falta, tomou outro amarelo e foi expulso. A Suíça ficou com a menos e aí não conseguiu mais propor o jogo. Aí no fim do jogo ali, a Argentina fez o 2-1, né? E daí, quando os jogadores da Suíça se lançaram pro ataque para tentar empatar num contra-ataque, a Argentina matou o jogo.
Semifinal, tivemos aí essa semana, né, semifinal, França, Espanha, Inglaterra e Argentina, que promessa de muitos jogões, vamos dizer assim, né. Muitos jogos bons. Acabou, que confesso que França e Espanha pra mim foi vamos dizer assim, uma decepção, se é que podemos dizer assim. Esperava muito mais da França, hã, que acabou fazendo um jogo muito, muito, muito abaixo contra a Espanha. Não conseguiu mostrar o que vinha mostrando aí durante essa Copa. Acho que até também por eles não ter jogado em nenhum momento com uma seleção mais forte, vamos dizer assim, que realmente batia de frente com eles, acho que eles acabaram sendo surpreendidos ali, eh, pela Espanha. Espanha que, né, houve essa zoação aí durante na internet essa semana, que a França é freguês da Espanha, né, durante esses últimos anos, algumas eliminações da França para a Espanha. E a França acabou jogando muito mal, né? Seus protagonistas ali não conseguiram desempenhar bem, não conseguiram jogar bem, e a Espanha aproveitou, fez 1-0 ali, eh, no primeiro tempo de pênalti, e no segundo tempo matou o jogo ali logo no comecinho, 10 minutos do segundo tempo, já fez outro gol, e aí só controlou o jogo. Basicamente um nó tático aí da Espanha pra cima da França e não deu para Mbappé e companhia. E o jogo de quarta-feira, Inglaterra 1, Argentina 2. Esse também foi um baita jogo. A Inglaterra fez 1-0 no segundo tempo. E aí, basicamente, ele com 15 minutos do segundo tempo, né? Eles fizeram o gol, 10, 15 minutos do segundo tempo, e simplesmente abdicaram de jogar. Não queriam mais jogo. O técnico da Inglaterra, o Tuchel, foi empilhando o zagueiro, foi empilhando o defensor e chamando a Argentina de Messi pro ataque, né? O que é um completo erro. A gente viu aí que eles vieram de algumas viradas, né? Durante essa essa forma de jogar, de raça, e sem desistir, né? Durante essas eliminatórias, e mais uma vez se provou, né? Chamou o time que tá acostumado a esse tipo de jogo, acostumado com esse tipo de virada, não desiste, vai até o final pro ataque. Foi a pior decisão possível. Ali, volta dos 42 minutos do segundo tempo, depois de martelar, 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 bola na trave, defesa do goleiro, o goleiro salvando. A Argentina empatou o jogo com um gol de fora da área do Enzo Fernandes. E aí, nos acréscimos do segundo tempo, após uma jogada do Messi, né? Duas assistências do Messi. A Argentina virou o jogo com o Lautaro Martinez e saiu classificada, né? E depois a Inglaterra não conseguia nem passar do meio campo para atacar. E o Bellingham até tentou durante a partida, mas acho que foi mal. O Kane completamente sumido. Os protagonistas da Inglaterra, não sei, sentiram a pressão, mas estavam completamente fora do jogo. Sentiram o jogo e não jogaram bem. E aí a Inglaterra perdeu também. Bom, a gente vai ter a disputa de terceiro lugar, né? No sábado, às 18 horas, Inglaterra e França. Esse é um jogo, né? Confesso que na minha visão tinha que acabar, né? Porque, pô, o sonho é chegar na final e ser campeão. Imagina, né, a brochada que dá, o desânimo que é esse jogo, né? Entre França e Inglaterra. E a grande final, domingo, Espanha e Argentina, às 4 horas da tarde. Acredito que vai ser um jogo bem legal. Acho que vai ser um jogo movimentado. Já que a Argentina chegou até aqui, eu acho que tem muita chance de ganhar. Mas eu acho que a Espanha tem um time melhor. Tem um time, vamos dizer, melhor treinado, porque vem de uma base de muitos anos. Não quer com a Argentina seja diferente, até porque foram os campeões da última Copa, né? Mas eu acho que o time da Espanha está melhor preparado para esse jogo, né? A Argentina vem de algumas viradas, de prorrogação, de jogos cansativos. E eu acho que isso pode impactar um pouco no estilo de jogo. E a Espanha é um time muito bom taticamente. Então acho que isso influencia bastante, mas acho que é um jogo aberto. Acho que é um jogo muito aberto. Os dois têm chance de ganhar. Eu acho que uma bola pode resolver ali o jogo. Então acho que vai ser um jogo difícil, mas eu apostaria na vitória da Espanha, mas não vou descartar em nenhum momento a vitória da Argentina. Até porque se eles chegaram, eles têm a chance de ganhar aí. Eu acho que tá bem páreo, mas eu acredito que da Espanha. E já aproveitando, né? O fim da Copa, né? A Copa chegando ao fim aí. Nesse domingo já acaba aí depois de basicamente um mês e 10 dias, se eu não me engano. Por aí, né?
quase um mês e meio praticamente, acho que foi uma das Copas mais divertidas, né? Primeira vez com 48 seleções, até agora a maior Copa, né, de todos os tempos, até chamada dessa forma. Foi uma Copa bem legal, acho que foi bem divertida, muitos jogos bons, muitos jogos de alto nível. Claro, sempre tem, né, alguns jogos mais abaixo, com equipes mais abaixo, acaba sendo um jogo mais truncado, mais feio. Mas dá pra dizer assim que 90% dos jogos foram muito legais de assistir, muito divertido, hã, com jogos de alto nível, com jogadores de alto nível. Então foi uma das melhores Copas que eu particularmente assisti, assistindo aí muitos jogos, praticamente quase todos. Então foi bem legal, vamos sentir saudades agora, né, voltando pro Brasileirão já, assim que acaba a Copa. Acho que a gente vai sentir saudade. Já tá fazendo falta, né, de ali jogo todo dia, jogo à tarde, um jogo atrás do outro. Que vai chegando no mata-mata, vai diminuindo, né. Então a gente já tá sentindo um pouco aqui agora, né, acabou, né, porque jogos durante a semana já foi, agora é só o final de semana, os últimos 2 jogos. E aí só em 2030. Algumas informações aqui, os artilheiros da Copa até agora, Mbappé e Messi, né? Os dois concorrendo aí, os dois ainda tem mais um jogo, o Mbappé é a disputa do terceiro lugar e o Messi a final, então os dois aí estão concorrendo ainda, não tem ninguém é de ninguém. E as assistências, o Olise com 5 e o Messi com 4. O Olise também vai jogar, né? A disputa de terceiro, então pode aumentar e o Messi também pode aumentar, passar, enfim. Isso aí a gente vai ver cena pro próximo episódio. E também a artilharia de todas as Copas, né? O Messi agora passou o Close, né, nessa Copa. Passou e disparou na frente, né? Tá com 21 gols. 21 gols em 6 Copas. E o Mbappé tá na cola dele com 20 gols, né? Só que aí em 3 Copas, o Mbappé, metade do serviço ele fez praticamente a mesma quantidade de gols. Os dois jogam, então pode aumentar, o Messi distanciar ou acabar empatado, não sabemos. E mais provavelmente aí, né? O Mbappé deve jogar mais uma ou duas Copas, deve ultrapassar, deve ter esse recorde pra ele. E provavelmente vai ter esse recorde por um bom tempo, porque eu acho que vai ser difícil alguém alcançar o feito desses dois, sinceramente. Mas é isso, pessoal. É isso. Mais um episódio aqui falando sobre Copa do Mundo, falando sobre seleção brasileira, infelizmente, né? Queria muito estar podendo falar aqui sobre a seleção, sobre a seleção tá jogando domingo, poder jogar domingo, expectativa para final e tudo mais. Mas infelizmente, né, nem tudo são flores, né? Acho que o Brasil tem muito a aprender aí com a Argentina. Assim como eu acho que a Argentina aprendeu muito com o Brasil durante a época de ouro do Brasil, acho que falta a gente ter mais esse amor à camisa, mais essa raça mesmo, essa gana de querer vencer e fazer realmente acontecer, né? Não ficar só ali nas palavras. E realmente assumir a culpa dos erros, né? Porque eu acho que faltou isso também para os nossos jogadores, né? Assumir realmente, pedir desculpas, né? Falar que erraram, mas tudo bem. Acho que vamos aprender com os erros, assim esperamos, né? Mas é isso, muito obrigado a todos por mais uma vez, mais um episódio. Agradeço por quem acompanhou até aqui. Episódio um pouco mais longo, né? Bastante coisa para falar, bastante crítica a fazer a seleção brasileira. Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez a todos. Agradeço a audiência. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém para dar uma força para nós. Segue a gente lá no nosso Instagram. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Vejo vocês no próximo, tá bom? Valeu, tchau, tchau.